E ainda no assunto Novembro Azul, aqui no estúdio, vamos falar da importância de um diagnóstico precoce para a cura. Para isso, eu converso agora com o oncologista clínico Uirá Rezende. Boa tarde, obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, Alex. Eu queria já começar justamente aí, doutor, querendo saber, já que é importante essa questão do diagnóstico precoce, qual a idade certa já de começar a fazer os exames? Isso é uma pergunta muito boa. Na verdade, hoje em dia a gente não tem uma idade certa. Fala-se muito de idade, mas os últimos estudos não chegaram a uma conclusão clara. O que a gente sugere? A partir ali dos 45, 50 anos, todo homem deveria ir ao urologista. Fazer um check-up geral, conversar com o urologista e aí deixar a critério do urologista explicar para ele os custos e benefícios assim, de cada conduta e ele decidir quando começar. Ele pode aparecer alguns sintomas aí, de repente o homem não entender e ser necessário já fazer essa investigação? Ah, sim. Tem alguns sintomas que eles deflagram para a gente um sinal de alerta, não necessariamente de câncer, porque várias outras coisas podem dar esses sintomas, mas pelo menos de que o paciente deveria procurar atendimento. Que seria o quê? Dificuldade para urinar, né? Assim, principalmente retenção urinária, muito mais do que dor, assim, uma dificuldade de esvaziar a bexiga toda. Na maioria dos casos vai ser benigno, não vai ser câncer, mas precisa de tratar, vai ser hiperplasia nodosa. E alguns casos vão ser câncer de próstata. Muitos homens, às vezes, relatam de ter que levantar muitas horas à noite para ir ao banheiro. Isso é um sinal, doutor? Na maioria dos casos, é comum os pacientes ficarem preocupados com isso, mas na maioria dos casos isso são alterações benignas, mas que eu novamente reforço que é interessante para o paciente, mesmo que ele não sinta nada, mesmo que ele não esteja levantando à noite para ir no banheiro, ele procurar um urologista de confiança, aí no caso ainda não um oncologista, um urologista generalista, né, um urologista geral, para poder conversar, para poder ser examinado, para fazer exames que precisarem serem feitos. E aí, se for diagnosticado algum tumor, esse urologista vai encaminhar ele para tratar. Assim como outros assuntos, esse também é um assunto que tem muitos mitos e também verdades, que é essas que você está nos trazendo aqui. Um deles, por exemplo, os homens se preocupam muito se, de repente, a impotência sexual está ligada a essa questão do câncer de próstata. Usualmente, a impotência ela não tem uma correlação clara nem com o câncer de próstata e nem com o tratamento propriamente dito. Mas se for diagnosticado muito avançado, que é mais um motivo para procurar atendimento rapidamente, se for diagnosticado no estágio avançado, usualmente tanto o câncer quanto o tratamento dos estágios mais avançados, a quimioterapia, radioterapia, vão resultar em impotência. Mas usualmente, para a maioria dos homens, a cirurgia de próstata em si não resulta em ficar impotente. Durante o tratamento, o homem pode ter relações sexuais normais? Como é que isso funciona? Sim, sim. Agora, novamente, existe uma parcela desses homens que vão ter uma doença muito avançada e que aí, nesse caso, tanto o tratamento quanto a própria doença vão fazer o paciente ficar com impotência. Agora, o homem que procurar precocemente, que geralmente é o homem que tem medo de procurar, que é o que não tem muito sintoma ainda, esse não precisa preocupar. Geralmente ele vai sair dali com tudo funcionando. Por falar em medo, muitos homens têm medo justamente do exame do toque. Quando que realmente ele é necessário, doutor? Nem sempre é preciso fazer esse exame. O toque hoje em dia, o que acontece? Na verdade, fala-se muito também de dosar PSA, que é uma substância que dosa no sangue que a próstata produz. Mas a dosagem de PSA, principalmente se não for pedida por um urologista, se for feita por um outro profissional qualquer, ela não substitui o toque. Na verdade, hoje em dia é uma combinação das duas coisas. De uma conversa, que a gente chama de anamnese, uma conversa com o urologista, o toque e mais a dosagem de PSA. É uma combinação. O toque ele vai ter indicações precisas que variam caso a caso, vai depender dos sintomas que a pessoa sente. É um tabu ainda para os homens fazer esse exame? Certeza. E procurar um médico, um especialista? Certeza. Sempre nas rodas de conversa, assim, quando eu estou conversando com gente que não é médica, é uma preocupação dos homens, é o toque. Mas, na verdade, isso melhorou muito. Eu acho que vale a pena falar que já melhorou muito. Os homens são mais conscientes, né? Sim, sim. Eu acho que essa história de Novembro Azul, ela ajuda bastante os homens a verem isso como uma coisa mais normal. Que bom, então. A gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. Obrigado. O prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo.